Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Então, nesse momento, nós vamos entender aqui o processo de instalação e também de download no nosso FL Studio. Então, principalmente quando nós já estamos com a nossa conta logada, então ele já aparece aqui diretamente o download. Se eu for aqui em comprar FL Studio também sem logar, ele também tem a opção de você fazer o download, também utilizar a versão gratuita aí para testes. Então, essa nossa versão aí você pode usar indefinidamente, então tem algumas limitações, mas pode utilizar aí à vontade. E depois que faz o pagamento é único, sem reembolso, né? Como sempre menciono aqui nos vídeos. E aqui nós temos as características do download, então tanto para Windows quanto para Mac, tanto na versão que ele aparece, e o System Requirements, que são os requisitos aqui do que é necessário. Então ele sempre continua com aqueles 4 GB de espaço em disco e 4 GB de RAM. Quando eu clico aqui em Download Now, eu já estou logado, né, no momento, ele já aparece aqui o nosso download. Realmente eu vou instalar aqui do zero o FL Studio. Pode clicar 2 vezes sobre ele, ou você vai na sua pastinha de downloads. Ele tem aqui o FL Studio acontecendo, pode clicar 2 vezes. Ele tem ali em torno, né, de quase 1 GB de tamanho. Quando eu clico, ele demora um pouquinho, mas ele já aparece logo aqui embaixo. Vou dar um sim, aí para você não vai aparecer nada, mas ele aparece ali para confirmar ali que você quer instalar. No caso, o setup do nosso FL Studio 2025, vou aqui em Next, tem os termos, eu vou dar um aceitar. Instalar para todos os usuários, então quando eu defino aqui a máquina no geral, mesmo que somente eu utilizo, então não precisa utilizar apenas para um usuário, então deixo para todos. Você consegue definir o que você precisa, por exemplo aqui ó, ícone do desktop, o FL Studio, né, que ele já marca que ele é o próprio FL Studio. Então os plugins aqui, o FL Plugin 64 bits, o ASIO, que é interessante você instalar os componentes aí de áudio. Isso daqui são muito interessantes na parte de settings. Então, por exemplo, eu fiz uma formatação limpa, então para começar esse nosso vídeo, ele tem aqui, por exemplo, configurações, eu posso remover, posso dar um clear nas configurações anteriores aí do FL Studio, se caso acontecer algum problema, você pode vir aqui, já resolve bastante, e o FL Cloud. Então, por exemplo, esses dois aqui, ó, eu vou deixar marcados, vou dar um next, os arquivos do disco local, arquivos de programa, e Imageline FL Studio 25. Posso dar um next. Aqui onde vão ser instalados os VSTs, no caso Common Files, né, dos arquivos de programas, VST2, e aqui vou dar um install. Na verdade é bem simples de se instalar, então é bem tranquilo. Aqui ele demora um pouquinho aí para fazer esse processo de instalação, mas já voltamos. Então aqui depois de concluir a instalação, ele tem alguns avisos, vou dar um next e vou finalizar a instalação do nosso programa. Depois que nós fazemos isso, podemos abrir o nosso FL Studio pela primeira vez, clicando 2 vezes sobre o ícone, e aqui ele já aparece para você desbloquear ele, registrar, né, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu já tenho uma conta ativa, eu vou aqui em Unlock. Então ele já vai mostrar a nossa conta, vou aqui abrir FL Studio, voltar para ele. Então, ele está fazendo aqui o download e instalação da licença. Então, quando você já tem essa licença ativa, ele está lá em cima Trial, mas ele já vai mudar, né, com o nosso nome. Aqui o processo ele demora um pouquinho, na verdade ele já instalou a licença e eu vou dar aqui um restart. Então simplesmente vou reiniciar o nosso programa. Aparece ali a conta certinho o que aconteceu e pronto, já está registrado aqui certinho o nosso nome lá em cima. Então, normalmente pela primeira vez quando você abre o FL Studio ele aparece ali uma track, mas nesse caso não apareceu, mas ele já aparece aqui a cloud, né? No caso o FL Cloud já aparece normalmente aqui do lado. Temos todas as atualizações. Se seu FL Studio aparecer um pouco diferente, assim como está o meu, você pode mudar então a visualização. Então, por exemplo, essa visualização eu costumo não gostar muito, na verdade, eu gosto muito da FL Studio 24 Windows, que ela é um pouco mais aberta. E além disso, eu tenho as formas aqui de visualização. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, default para Mac, também, por exemplo, single line, tem várias, na verdade. Então, o default aqui do Mac, o compacto, mas, por exemplo, o FL Studio 24 Windows, ele é mais interessante de se utilizar, né? Você tem uma série de outras coisas, e ainda aqui no toolbar eu posso remover o separador, para ele ficar aqui um pouquinho mais flat, um pouco mais interessante, tá? Por esse vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado, deixe curtir, comentar, compartilhar, também se inscrever no nosso canal, e nos vemos na próxima.